Você já se perguntou como uma simples lata de atum pode durar meses, ou até anos, sem estragar? O que acontece entre a pesca e o momento em que o produto chega à sua mesa? A verdade é que o processo industrial do atum enlatado esconde segredos que poucos conhecem. Como ele é conservado sem conservantes artificiais? Toda pesca é realmente sustentável? Se você acha que sabe o que está consumindo, talvez seja a hora de repensar. Hoje, vamos revelar os bastidores dessa indústria e mostrar curiosidades que podem mudar sua visão sobre esse alimento tão comum. Se tem um alimento que conquistou o mundo de forma discreta, mas avassaladora, é o atum enlatado. O mercado movimenta nada menos que 4 milhões de toneladas por ano, gerando um faturamento impressionante de 20 bilhões de dólares. Para se ter ideia, isso equivale ao PIB de alguns países. E não é à toa. O consumo de atum enlatado faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja pela praticidade, pelo sabor, ou até pela promessa de uma refeição nutritiva e rápida. Mas será que todo mundo sabe o que realmente acontece antes dessa latinha chegar às prateleiras do supermercado? O atum não é apenas um peixe apreciado por quem busca refeições saudáveis e acessíveis, mas também um verdadeiro pilar da indústria alimentícia global. Estima-se que 15% da população mundial consuma esse alimento regularmente. Para os fãs de um bom sanduíche natural ou daquela receita de macarrão rápida, a presença do atum é quase obrigatória. E é curioso pensar que, enquanto muitos o veem apenas como uma opção prática, nos bastidores há um processo industrial gigantesco, envolvendo desde sofisticadas técnicas de pesca até rigorosos padrões de qualidade. Mas nem sempre foi assim. O mercado de atum enlatado evoluiu com o tempo, acompanhando as mudanças no comportamento do consumidor. Hoje, as fábricas desse setor trabalham com um nível de precisão que impressiona, garantindo que cada lata contenha um produto padronizado e seguro para o consumo. Aliás, você já parou para pensar em como funciona a pesca desse peixe tão valorizado? Como garantir que ele seja capturado sem prejudicar os estoques naturais dos oceanos? Esse é um dos desafios da indústria, que busca equilibrar a crescente demanda com a necessidade de manter os mares saudáveis. Muito antes de o atum enlatado se tornar um fenômeno global, civilizações antigas já buscavam formas de conservar esse alimento valioso. Povos como os fenícios e os romanos usavam técnicas como salga e defumação para garantir que o peixe durasse por meses. Afinal, sem geladeira, era preciso improvisar. Comer peixe fresco era um luxo raro, e os segredos da conservação eram passados de geração em geração. Esses métodos primitivos garantiam que marinheiros e comerciantes pudessem levar alimentos nutritivos em longas viagens, sem o risco de estragar pelo caminho. Mas foi no século XIX que uma verdadeira revolução aconteceu: o enlatamento. Essa inovação surgiu como resposta à necessidade militar de fornecer refeições seguras e duráveis para os soldados em combate. Napoleão Bonaparte, inclusive, foi um dos grandes incentivadores dessa busca, oferecendo prêmios para quem desenvolvesse novas formas de conservação. Foi assim que Nicolas Appert, um confeiteiro francês, descobriu que alimentos hermeticamente fechados e submetidos a altas temperaturas poderiam durar anos sem estragar. E assim nasceu um dos processos mais impactantes da indústria alimentícia. Com o tempo, o enlatamento deixou de ser exclusivo dos militares e conquistou os lares ao redor do mundo. A praticidade e a segurança dessa técnica foram fundamentais para popularizar o atum enlatado. Afinal, quem não gosta de abrir uma lata e ter uma fonte instantânea de proteína pronta para o consumo? Mas o curioso é que, mesmo com toda essa modernização, os princípios da conservação continuam os mesmos: eliminar micro-organismos, impedir a deterioração e manter o sabor e os nutrientes do alimento intactos. O que mudou foram as máquinas e os rigorosos controles de qualidade. E se a conservação garantiu que o atum enlatado se tornasse um alimento global, o próximo grande desafio foi garantir que sua pesca fosse sustentável. Afinal, o aumento da demanda poderia ameaçar a existência do próprio produto. Se o atum enlatado faz parte da rotina de milhões de pessoas, já parou para pensar como ele é capturado em alto mar? Diferente da pesca artesanal, que ainda existe em algumas regiões, a indústria pesqueira utiliza tecnologias avançadas, como radares e sonares, para localizar cardumes com precisão. O objetivo é otimizar o processo e evitar desperdícios, garantindo que cada embarcação volte carregada. No entanto, essa eficiência tem um preço. Sem controle, os oceanos poderiam sofrer com a sobrepesca, colocando em risco não apenas o atum, mas todo o ecossistema marinho. Para evitar esse problema, surgiram certificações como o selo MSC, Marine Stewardship Council, que atestam práticas sustentáveis. Esse selo garante que a pesca respeita os estoques naturais e que métodos mais seletivos são aplicados para evitar capturas acidentais de outras espécies. Afinal, ninguém quer um oceano vazio no futuro, certo? Algumas empresas, por exemplo,
já adotam técnicas como os FADs não enredantes, dispositivos agregadores de peixes que reduzem a captura de espécies não desejadas, além de monitoramento rigoroso das embarcações para evitar excessos. Mas será que o consumidor realmente se preocupa com isso? A resposta é sim. Nos últimos anos, a demanda por produtos sustentáveis cresceu exponencialmente. Muitas pessoas preferem pagar um pouco mais caro para garantir que estão comprando um atum pescado de forma responsável, e isso tem impacto direto na indústria. Marcas que não se adequam a essas exigências acabam perdendo espaço para aquelas que mostram transparência no processo. Portanto, da próxima vez que for comprar uma lata de atum, observe se há o selo de certificação. Agora, depois que o atum é pescado de maneira responsável, começa a parte industrial. Depois de capturado, o atum passa por um verdadeiro ritual tecnológico antes de se transformar no alimento enlatado que conhecemos. O primeiro passo acontece ainda no barco. Os peixes são mantidos em temperaturas controladas para preservar a qualidade. Assim que chegam à fábrica, entram no processo de limpeza, onde são removidas impurezas e partes não aproveitáveis. Esse é um ponto crucial, pois qualquer descuido pode comprometer o sabor e a textura do produto final. A seguir, o atum passa por um cozimento inicial. Muita gente imagina que o peixe vai direto para a lata cru, mas a realidade é bem diferente. Esse cozimento serve para eliminar excessos de gordura e facilitar a separação da carne. Em algumas fábricas, essa etapa é feita em grandes esteiras automatizadas, onde o peixe é submetido a temperaturas controladas por um tempo exato. Com o cozimento concluído, começa o processo de separação da carne. Máquinas altamente precisas removem espinhas, pele e outras partes indesejadas, deixando apenas os pedaços mais suculentos. Mas nem tudo é descartado. Algumas partes do atum são aproveitadas para a fabricação de farinhas e óleos, que depois são utilizados na indústria de rações e cosméticos. Isso reduz o desperdício e torna a produção mais eficiente. No final, a carne já está pronta para ser enlatada, mas ainda há um detalhe importantíssimo que garante sua durabilidade e segurança alimentar. Antes de chegar às prateleiras, o atum precisa passar pelo processo de conservação e esterilização. Afinal, de nada adianta um peixe de alta qualidade se ele não for armazenado corretamente. Esse é o momento em que a tecnologia alimentícia brilha, garantindo que o alimento possa durar meses, ou até anos, sem perder sabor e valor nutricional. Agora que o atum já foi preparado, chega a fase que transforma esse alimento em um verdadeiro sobrevivente do tempo, a conservação. Depois de selecionada, a carne é cuidadosamente distribuída nas latas, seguindo padrões rigorosos de peso e qualidade. Já reparou que cada lata tem a quantidade exata de atum, sem variações? Isso acontece porque máquinas de precisão fazem a dosagem perfeita, evitando desperdícios e garantindo que cada embalagem entregue exatamente o que o consumidor espera. É aqui que entram os líquidos de conservação. Dependendo do tipo de produto, o atum pode ser armazenado em óleo, água ou até em molhos especiais. O óleo, por exemplo, ajuda a manter a textura suculenta do peixe, enquanto a água preserva melhor seu sabor natural. Esse líquido não está ali por acaso. Ele cria uma barreira contra a oxidação, impedindo que a carne resseque ou perca qualidade com o tempo. Além disso, alguns fabricantes adicionam uma leve quantidade de sal para realçar o sabor e prolongar a validade do produto. Com as latas devidamente preenchidas, vem um dos momentos mais críticos: o fechamento hermético. A tampa é fixada com extrema precisão, criando um ambiente completamente isolado do ar externo. Isso impede a proliferação de micro-organismos e protege o atum de qualquer contaminação. Mas ainda falta um último passo para garantir que o produto possa ser armazenado por meses ou até anos sem risco: a esterilização. Aqui, as latas são colocadas em autoclaves, enormes câmaras que utilizam calor e pressão para eliminar qualquer possível bactéria. Depois de passar por todos esses procedimentos, as latas são resfriadas e seguem para a fase de rotulagem e distribuição. A partir desse momento, o atum enlatado está pronto para chegar ao supermercado e, eventualmente, à sua casa. E aí, o que mais você gostaria de saber sobre os alimentos que consome? Algum outro produto te deixa curioso para entender o que realmente acontece antes de chegar às prateleiras? Comenta aqui embaixo. E se quer continuar aprendendo sobre o universo dos alimentos, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E acredite, você não vai querer perder.